Obesidade? Se você pesa mais de 300 quilos, estará apto para a dispensa. Olá, meu bem. Homer! Ah. A maldição da geladeira lotada. Tenho vergonha. Eu tenho dignidade. Maldito interruptor. No episódio de hoje, o Homer saca que pode trabalhar de casa e já começa a bolar um plano para isso acontecer. Ele vê que vai ter que dar uma engordada legal para conseguir, mas aí extrapola e fica super obeso. Só que isso vira um problemão para Springfield toda. A história começa com o Smithers batendo na porta do banheiro, gritando pelo Homer. O Smithers fala que sabe que ele tá lá e que eles vão entrar de qualquer jeito. Aí ele manda os seguranças arrombarem a porta. Os caras arrombam e o Smithers entra procurando o Homer em cada mictório até achar ele. O Smithers pede para os seguranças levarem o Homer. O Homer implora, mas é arrastado para o pátio. O Smithers comenta que nunca viu um cara tão desesperado para não fazer uns 5 minutinhos de exercício. Na hora da malhação, o Homer tenta, mas não rola. O Carl fala que o programa novo é show de bola e que eles ficam em forma facinho. O Lenny diz que os músculos dele estão trabalhando enquanto ele bate papo com os amigos. O Homer começa a fazer flexões e conta que já fez 2. Aí o Lenny corrige o Homer, explicando que uma flexão é uma descida e uma subida. O Homer tenta de novo, mas desiste. 2! Na verdade, Homer, é só 1. Sabe como é? Cada flexão inclui uma subida e uma descida. Ele pergunta onde o Charles foi parar. O Lenny explica que o Charles se machucou e a empresa deu uma licença para ele. O Lenny ainda solta que isso é tipo um prêmio por uma burrada. O Homer fica pensativo e tem uma ideia. No dia seguinte, o Homer vai numa obra e diz que precisa se machucar para pegar uma licença e não ter que trabalhar. Ele tenta ser atingido por alguma coisa, mas nada. Aí um cara se aproxima e acaba levando uma pancada de um carrinho cheio de tijolos. O Homer comenta que foi bom não ter sido ele. Então o Homer decide tentar outra tática. Ele bota óleo no chão e tenta escorregar, mas acaba deslizando até a sala do Burns. O Burns pergunta o que o Homer está fazendo lá. O Homer pede para o Burns empurrar ele para o outro lado. O Burns empurra e o Homer agradece. Mais tarde, o Homer vai para sua mesa de trabalho e começa a ler um monte de coisas que podem dar uma licença do serviço. Ele resmunga que nunca vai ser dispensado, já que é cheio de saúde. O Homer continua lendo e percebe que pode ser dispensado se tiver obesidade. Aí ele começa a imaginar todo o caminho para ficar obeso. Você consegue, meu velho? Sim, eu consigo. Sim, esse é o espírito. Já em casa, o Bart pergunta se, caso o Homer fique gordo, ele vai poder ficar em casa e trabalhar remotamente. O Homer diz que sim e explica que não vai mais precisar doar sangue nem fazer exercício, só comer o dia inteiro. O Bart fala que não anda muito com o Homer, mas que quer muito ajudar ele a engordar. A Lisa aparece e fala que aquilo é um absurdo, que o Homer está se aproveitando de um programa feito para quem não consegue trabalhar. O Homer responde que isso não é desonestidade e que a vida inteira dele foi de um homem obeso, preso num homem gordo. A Lisa pergunta se o Homer já contou isso para Marge. O Homer diz que ainda não, para não preocupar a Marge. Ele explica que se a Lisa contar algo para Marge, ela só vai ficar mais preocupada e chateada. A Lisa explica que obesidade não é saudável e que qualquer médico vai falar a mesma coisa para o Homer. Fala, querida. A obesidade não é saudável. Qualquer médico lhe confirma isso. Ah, é? Bom, isso nós veremos, senhorita sabichona. Aí o Homer vai a um médico e pergunta se ele pode ajudar a realizar o desejo dele de ser obeso. O médico fala que aquilo é terrível e que nunca recomendaria isso para ninguém, nem para o pior inimigo dele. O doutor diz que não vai compactuar com aquilo. O Homer pergunta se o doutor poderia indicar outro médico que concordasse com a situação dele. O doutor responde que sim. A cena muda e o Homer está com outro doutor. O novo doutor explica que tem várias coisas que o Homer pode fazer para resolver o problema dele e que para isso ele deve comer um monte de coisa que faz mal para a saúde. O doutor explica que o Homer deve acabar com todo o estoque de doces ou chicletes que tiver e que deve comer principalmente frituras e salgados. Ele comenta que para saber se algo vai engordar, é só esfregar a comida num papel. Se o papel ficar transparente, ele pode ter certeza que vai engordar e fazer mal para a saúde.
tiverem dúvidas sobre alguma coisa, esfreguem num pedaço de papel. Se o papel ficar gorduroso, é sinal de que vocês ganharão peso. Já no mercado, o Homer fala que aquilo é um sonho virando realidade e que agora ele deve comer tudo o que sempre quis. O Homer explica que a cada segundo fora da cama, ele está perdendo calorias preciosas. O Homer e o Bart começam a pegar tudo o que pode engordar. Eles começam a aventura para o Homer ficar gordo. O Homer come um monte de coisas até finalmente chegar nas 295 libras, já super perto da meta. O Homer comemora a nova vitória e começa a imaginar como vai ser bom quando ele ficar gordo e puder trabalhar de casa. O Homer imagina como a vida dele vai ser perfeita. Ah, você é um jovem tão vigoroso e atirado. Quando é a sua próxima folga? Na hora que eu quiser. Já de noite, o Homer deita na cama e puxa a Marge para cima dele. A Marge pergunta se o Homer ganhou peso naquela semana. O Homer comenta que ia fazer uma surpresa para ela, mas desistiu. Ele explica que está engordando de propósito para poder trabalhar de casa e passar mais tempo com a Marge. A Marge fica surpresa e pergunta se o Homer pensou na saúde e na aparência dele. O Homer responde que a Marge sempre preferiu a aparência em vez da pessoa. A Marge comenta que amaria o Homer mesmo se ele pesasse 500 quilos. O Homer diz que aquilo é muito bom e desliga a luz. No dia seguinte, o Homer vai se pesar, mas não consegue bater a meta de quilos. Ele comenta que vai ter que trabalhar mais um dia, ou senão vai ter que comer mais. O Bart aparece e explica que o estoque de comida deles acabou e que não tem mais nada para o Homer comer. O Homer comenta que precisa de um milagre para bater a meta. A Maggie faz uma rosquinha de massinha e entrega para o Homer. O Homer comenta que aquilo parece muito uma rosquinha de verdade. O Bart avisa que a massinha não é tóxica. O Homer come a rosquinha e comemora que finalmente bateu a meta. O Bart explica que a barriga do Homer está em cima do cabide. O Homer tira a barriga do cabide e fica com o peso maior do que precisava. Uhul! Eu consegui! Pai, o cabide. Mais tarde, o Burns vai até a casa do Homer. O Burns explica que está dando um dos equipamentos mais modernos para o Homer poder trabalhar de casa e não precisar ir para o trabalho com a deficiência dele. O Homer agradece e comenta que o Burns tem muita piedade dele. A Lisa pergunta se a Marge não pensa em se meter nessa loucura do Homer. A Marge responde que os problemas do Homer sempre acabam quando ele acha um programa na televisão, mas que com essa programação ela está com muito medo. No dia seguinte, o Homer vai até uma loja feita para pessoas obesas. O Homer explica que precisa de uma roupa para o primeiro dia de trabalho. O vendedor pergunta se o Homer mexe com computadores. O Homer comenta que sim. O vendedor explica que os clientes deles acham as roupas comuns ruins. O Homer responde que não quer ficar feio vestindo uma roupa diferente. Mantas, túnicas árabes e togas acadêmicas e jurídicas. Eu não quero parecer pateta. Vou ficar com a roupa havaiana. No dia seguinte, o Homer acorda com o rádio e fala que a melhor coisa que fez foi engordar, porque agora não precisa mais pegar transporte, nem se preocupar em chegar cedo no trabalho. Ele se senta na cadeira e brinca que só chega cedo quando está em horário de verão. O Homer tenta ligar o computador e pede para apertar uma tecla qualquer. O Homer comenta que não tem nenhuma tecla qualquer. Ele aperta a tecla Tab e diz que precisa de uma água. O computador liga e o Homer se prepara para o trabalho. O computador pede para soltar uns gases radioativos na atmosfera. O Homer decide não permitir, mas o computador avisa que ele deve fazer isso. O Homer aceita e solta o gás radioativo que acaba destruindo a plantação de um fazendeiro. O fazendeiro reclama que a fábrica de pipoca vai acabar com ele. O Homer começa a zoar a Lisa, dizendo que ela tem que ir para a escola enquanto ele não precisa sair de casa para nada. A Lisa comenta que adora a escola. O Homer pergunta se ela não quer morar lá. A Lisa explica que se pudesse, moraria na escola e não naquela casa. O Bart fala que não quer seguir os passos da Lisa e que quando crescer, quer ser gordo, seguir os passos do Homer e trabalhar de casa. Eu me lavo com um trapo preso num pau. A Lisa vai até a Marge e pergunta se ela não vai falar nada para o Homer sobre o que está rolando. A Marge diz que gostaria, mas não sabe como. Ela explica que o Homer é muito sensível e que qualquer coisa que ela falar vai deixar ele muito chateado. A Lisa comenta que a Marge vai ter que machucar os sentimentos do Homer para ele voltar ao normal, ou então não vai ter mais volta. A Marge diz que vai falar com ele usando o tom de voz resmungão e tem certeza que isso vai funcionar.
A Marge fica convencida e pede para Lisa ir atrás do Homer. A Lisa vai até o Homer e comenta que a Marge fez um bolo super gostoso para ele. O Homer corre de felicidade, mas quando chega na cozinha, a Marge avisa que eles precisam ter uma conversa séria. O Homer pergunta se a Marge tirou ele do serviço só para falar sobre o novo estilo de vida dele. A Marge explica que eles vão discutir como acabar com o plano do Homer sobre a obesidade. A Marge e o Homer começam a falar os prós e contras de o Homer estar gordo. A Marge explica que ele ficou menos atraente assim e que isso está arruinando o casamento deles. O Homer responde que aquilo foi tudo o que ele sempre sonhou. Contra! Estou achando você fisicamente menos atraente. Mais tarde, o Homer continua trabalhando e descobre que para confirmar as coisas, basta apertar a tecla S no teclado. A Marge aparece e o Homer comenta que acabou de triplicar a produtividade. A Marge sai de perto e o Homer vai brincar com o cachorro. A Marge surge de novo e o Homer finge estar trabalhando. A Marge diz que vai sair e que vai mandar umas mensagens para ele durante o dia. O Homer pede para Marge trazer uma limonada ou uma cerveja, mas é recusado. O Homer continua trabalhando até o correio chegar. Ele fica animado, pega as encomendas e comenta que vai experimentar a amostra grátis de amaciante. O Homer começa a lavar o boné e a Lisa pergunta o que ele está fazendo. O Homer responde que está só lavando o boné de gordo dele. Mais tarde, o Homer está assistindo televisão enquanto usa uma vassoura para digitar sim no computador. Uns colegas do Bart estão vendo o Homer fazendo aquilo. O Milhouse pergunta qual seria o emprego do Homer. O Bart explica que ele trabalha como técnico em segurança nuclear. O Nelson questiona o que o Homer está fazendo com aquela vassoura. O Bart explica que o Homer faz tudo usando ela. Um dos amigos do Bart comenta que a barriga do Homer tem seu próprio parlamento, de tão grande que é. Com aquela vassoura. Não tem nada que ele não faça. Eu ouvi dizer que o bumbum desse cara tem seu próprio congressista. Todos começam a rir até que a Lisa aparece. A Lisa pede para eles pararem e comenta que o Homer tá só gordo, mas que ele tem sentimentos. O Homer percebe, tenta se levantar, mas não consegue por causa do peso. O Milhouse grita, pedindo para todos olharem para o Homer, tentando se levantar para gritar com eles. O Homer começa a bater a vassoura na janela, pedindo para que todos vão embora. Mais tarde, o Homer se prepara para sair. O Bart e a Lisa aparecem e comentam que ele prometeu não usar aquela roupa fora de casa. O Homer explica que vai apenas ao cinema. A Lisa questiona se o Homer não deveria estar trabalhando. O Homer comenta que apenas arrumou um substituto para ele. Já no cinema, o Homer pede uma entrada, mas o funcionário comenta que vai ver com o gerente sobre a entrada dele. O funcionário explica para o gerente que o Homer está muito gordo para assistir ao filme. O gerente vai até o Homer e explica que na situação dele, eles não podem liberar a entrada, pois o cinema não está adaptado para receber o Homer devido ao tamanho dele. O Homer pergunta se não pode sentar no corredor. O funcionário explica que aquilo violaria o código do Corpo de Bombeiros. Lamento, senhor. Nossa casa não está equipada para atender aos seus requisitos. Do que está falando? O Homer se sente constrangido e comenta que todos ali deveriam ter vergonha, já que ele foi apenas para assistir a um filme. Ele diz que tem vergonha e dignidade, está ali pagando e não quer nada de graça. O gerente explica que, como não podem liberar o acesso devido ao tamanho dele, vão dar um saco de pipoca para o Homer se deliciar com as misturas de gordo dele e que depois vão tentar colocar uma poltrona adaptada para ele. O Homer fica ainda mais constrangido e comenta que não quer ser comprado por comida, que só queria assistir ao filme em paz e comer algo diferente. Ele explica que está farto de todas as piadas baratas e estereótipos sobre pessoas obesas e que todas as pessoas que passam por aquilo se amam. O Homer diz que não é porque a pessoa é gorda que ela seja burra e que todos têm um grande coração. Ele comenta que todas aquelas pessoas precisam de um líder. Já em casa, o Homer comenta que vai trabalhar duro para que todas as pessoas obesas possam ter um lugar para chamar de lar e se sentir confortáveis com o peso que têm. O Homer percebe que o substituto dele caiu e vê uma mensagem de destruição iminente do reator. Ele tenta chamar pelos familiares, mas ninguém atende. O Homer fica desesperado e comenta que a usina nuclear vai explodir. O Lenny e o Carl estão passando ao lado do armazém de gás. O Carl comenta que aquele tanque está muito perigoso e que tem medo de vazar. A ventilação evita meu explosão. Deus, a usina vai explodir! Essa coisa tá doidinha mesmo, hein? O Lenny responde que aquilo não é problema deles, porque quem está resolvendo isso é o Homer.
De volta ao Homer, ele tenta resolver o problema soltando o gás na atmosfera, mas falha, pois a pressão está muito alta. O Homer percebe que o tanque precisa ser aberto e fechado manualmente. Ele comenta que aquele pássaro estúpido foi o responsável por complicar tudo. O Homer se acalma e assume que a culpa é dele e que deverá resolver aquilo. O Homer se levanta e tenta ligar para a usina para avisar, mas não consegue digitar os números com os dedos gordos. Ele tenta correr e decide ir de carro, mas o peso dele fura os pneus. O Homer vai até a rua e tenta pegar carona. Um carro para e o Homer explica que ele deve vender o carro urgente para o motorista, porque um gás venenoso vai atacar e acabar com todos. Ele reclama que ninguém dá carona para ele por causa do peso. O homem se assusta e foge. O Homer vê um sorveteiro e pede carona. O sorveteiro se assusta, mas diz que o Homer pode levar tudo o que quiser. O Homer joga o sorveteiro pela janela e comenta que depois vai devolver o carro para ele. Sorveteiro? Amigão, deixa eu ir no seu carro, por favor. Meu Deus do céu, leva tudo que não você leva mal, não. É uma emergência, amigo. Enquanto isso, na usina, o Burns e seus funcionários estão fazendo ginástica juntos. O Burns pede para todos se esticarem o máximo possível. Enquanto isso, o tanque está prestes a explodir. A cena muda para Lisa. Ela está num ônibus quando um menino comenta que o Homer foi a um restaurante, comeu tudo o que tinha lá e que o restaurante teve que fechar. A Lisa explica que o pai dela acabou engordando, mas que ele não é nenhum obcecado por comida. De repente, o Homer aparece num carrinho de sorvete experimentando todos os sabores. A Lisa fica desanimada com aquilo. De volta ao Homer, ele chega à usina e tenta chegar até o tanque de gás. Mas todos que estavam fazendo ginástica querem tomar sorvete. O Burns comenta que todos terão seu tempo para o sorvete, mas que ainda devem alguns exercícios para ele. O Homer pega o carrinho de sorvete e finalmente chega ao tanque. Ao chegar, o Homer começa a escalar o tanque para tentar abrir. Ele se aproxima da alavanca, mas acaba caindo. O Homer se segura e comenta que seria muito bom ter a sua vassoura naquele momento. Ele tenta fazer alguma coisa, mas acaba caindo em cima do tanque de gás, tampando a saída dele. Espera um pouco. Provavelmente tem O Burns parabeniza o Homer pela coragem e comenta que, graças a ele, a cidade não virou uma Chernobyl e que apenas um gás tóxico foi liberado na atmosfera. Todos parabenizam o Homer pela sua coragem. A Lisa comenta que acha estranho o Homer fazer alguma coisa errada e se dar bem no final. O Bart comenta que acha aquilo muito irônico, já que as nádegas do Homer evitaram o espalhamento dos gases nucleares. O Burns explica que tentará fazer isso o máximo possível e garante que o Homer vai ficar magro novamente. A cena muda para Homer tentando emagrecer com o Sr. Burns. O Burns tenta fazer o Homer fazer uma abdominal, mas ele não consegue. O Burns fica irritado e grita, dizendo que vai pagar a lipoaspiração para o Homer. Ah, eu só pago a maldita lipoaspiração. Obrigado por assistir e até os próximos vídeos.